Então, assim, a residência é um outro mundo. Então, hoje, eu bato muito na tecla de que é necessário uma residência, é necessário uma pós-graduação. A gente sai muito cru da faculdade, porque na faculdade são 6 anos, porém a gente vê tudo, todas as matérias. E na residência que a gente vai realmente especializar. Então, esse assunto da residência é algo delicado, mas que realmente molda o profissional. Fala pessoal, estamos iniciando parte 2 aqui da visita do Dr. Saulo. Dr. Saulo II, como é que você está? Muito bem, obrigado pelo convite, Thiago. Impressionado, não paro de falar, né? Como eu fiquei impressionado com o seu espaço. Eu imaginei que era grande quando a gente sai para andar de carro, achei que era grande, mas não tanto, não tinha noção da dimensão ainda. Pois é, a gente vai conversar sobre a história do Dr. Saulo. Ele é ortopedista, um ortopedista bem especializado. E também estamos aqui com a Joyce. Olá. Joyce é a nossa estudante de medicina, né? Isso. Como é que tá a Joyce? Tá no qual período? Quarto período. No comecinho ainda, né? É uma médica promissora aí, com certeza. A gente vai puxar a Joyce aí, né? Vamos dar umas puxadas de conhecimento. Não, brincadeira. Ele já puxou aqui, né, pra filmar. Porque eu falei, não, eu vou ficar ali só assistindo. Aí ele, vem, Joyce. Pois é. E estamos aqui também com a doutora Isabela. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quem foi que estimulou você, doutora Isabela, a falar, né? Ah, Joyce, eu era pior que você, tá? Fui bem treinada. É treinamento militar. Ele brigava comigo quando eu não postava, tipo assim, uma semana sem postar, chegava assim, mas assim, onde é que você quer chegar? Você não vai chegar em canto nenhum. Tá exagerando. Ah, eu já acho que você fala bem, Joyce. Eu acho que você é bem articulado. Você fala bem. Nossa, que bom, então. Com certeza. A Joyce já acompanha alguns procedimentos comigo, né, como estudante, lógico, mas ela já acompanha alguns procedimentos de infiltração, até mesmo cirurgia, treinando a fechar a pele, enfim. Boa. Isso É legal, muito com importante. supervisão, né? Eu acho que ter esse contato, né? Tá ali colocando a mão, até para ver o dia a dia, né? E entrando na sua especialidade, doutor Saulo, ortopedia. Vamos entrar assim, lá no começo da faculdade, né? Teve algum momento que você começou a pensar na ortopedia? Por que você começou a pensar na ortopedia? Isso é muito interessante, porque meu pai é radiologista, minha irmã é radiologista, então eu entrei na faculdade, eu ia ser radiologista, eu não tinha outra opção. Porém, quando eu comecei, né, eu entrei no internato, que eu vi as cadeiras cirúrgicas, que eu comecei a pagar ginecologia, obstetrícia, bases técnicas cirúrgicas, eu falei, não, Corte e costura é comigo. eu tenho que fazer algo com prática, porque a radiologia é muito interessante, né, ver todas as patologias, porém eu precisava de algo mais prático. Colocar a mão mesmo. Exato. Na ortopedia eu consegui me identificar porque era muito... você ia lá, tinha uma fratura de braço, colocava uma placa, parafuso, no outro dia o paciente estava mexendo no braço. Você sabia que tinha dado certo. É resolutivo. Na radiologia você falava, o sexo dessa criança é menino. Daqui a 9 meses você talvez acertou ou não e você não ia ter esse feedback. E na ortopedia eu encontrei isso. Foi muito interessante. Então, quando eu entrei no internato, lá em João Pessoa, no hospital de trauma, eu comecei a ser aluno pesquisador. Toda sexta-noite eu fazia um plantão. Não demorou muito para os colegas começarem a me chamar para outros plantões, para não trabalhar, mas ajudá-los nos plantões. Então, seja ajudando a fazer uma redução, fazer uma sutura, avaliar. Isso foi no internato. Assim que eu entrei no internato, no 8º período que eu entrei no internato, eu dava plantão em Cajazeiras, Patos, na região ali do interior eu conheci tudo. Então isso foi essencial. Sei lá, um médico chegava para você, Saulo, vamos me acompanhar num plantão para você aprender e você, poxa, vamos lá. E ajudava mesmo, colocava a mão na massa, ajudava a reduzir, ajudava a fazer radiografia de controle, então isso foi muito interessante para mim. E quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, que eles falam, um estágio optativo, que você pode rodar até, acho que 25% do seu internato fora, eu vim para São Paulo. E daí... Tem um lugar que chama externato, já escutou essa expressão? Externato. Não tinha escutado. Aí você veio para cá. Eu tive a oportunidade de vir para cá, acompanhei o Dr. Flávio no servidor municipal, em que eu vi uma outra ortopedia, né? Então eu saí dos plantões e comecei a ver
parte de consultório, cirurgias eletivas. Eu comecei a ver que existia uma subespecialidade na ortopedia. Não era só a ortopedia de fratura, trauma, redução, não. Existia realmente a parte da ortopedia, não era apenas traumatologia. Sim. Então eu me identifiquei muito em poder ter um consultório, ter cirurgias eletivas, não precisar viver de plantão. Então isso daí para mim abriu assim, completamente a mente em ser subespecialista. Então, a partir daí eu decidi, eu não vou ser um ortopedista generalista, eu vou fazer uma subespecialidade. Dentre as subespecialidades da ortopedia, eu me identificava muito com coluna, por ser algo muito desafiador. Então, todo mundo tinha medo de coluna. Eu falei, não, pelo contrário, esse que eu quero. Já que é o mais desafiador, já que ninguém quer colocar a mão, eu quero fazer o que é mais difícil. E então, eu me identifiquei muito com a parte de coluna, por ser cirurgias delicadas, ser próximo à medula, tumor, fratura. Então, a cirurgia de coluna realmente me encantou. Interessante que eu me identifico muito com esse seu pensamento de resolução, né? Eu sou assim também, eu gosto de tomar uma ação e ter um resultado ali rápido, né? Anestesia, isso existe. E é bom, eu sempre estou falando com o pessoal, assim, você tem que entender a forma que você gosta de trabalhar. Tem pessoas que gostam de consultório, de conversar muito, né? A.K.A. doutora Isabela, ela gosta de contato, de estar junto, né? De ter uma história ali da vida do paciente. Já não é um perfil que eu tenho. E na medicina tem para tudo, né? Exato. E ainda bem que tem para tudo, porque imagina se todo mundo gostasse apenas de trauma, se todo mundo tivesse medo de coluna, ainda bem que é muito amplo o campo da medicina. Então, se você quer ter mais contato com o paciente, tem especialidade. Se você quer ter menos contato... Se quiser ter zero contato, tem também. Exato, patologia exato. De laudos. E dentro da coluna, o que mais me encantou assim era um paciente chegava hoje com a dor, falava assim, doutor, arranca meu braço que eu não aguento mais essa dor. E muitas vezes a gente faz uma cirurgia de coluna, uma CIF, né, uma artrodese de coluna na cervical, você retira a hérnia e o paciente fala, nossa, tirou com a mão. E eu sempre falo, né, no meu Instagram, eu sempre falo, viver com dor não é normal. Sentir dor é normal, agora viver com dor não é normal. Perfeito. E a Joyce, assim, você já está pensando em alguma coisa? Como é que tá aí? Naquele começo, né? Claro, eu já entrei sabendo que eu queria fazer dermato, mas eu tinha muita dúvida. Dermato ou cirurgia plástica? São duas áreas assim que eu gosto, de estética, contato com o paciente, também das cirurgias. Aí na primeira cirurgia que ela entrou comigo... Aí eu fui acompanhar o Saulo na primeira cirurgia. Ele falou, olha, vai ser tranquilo, só 6 horas, né? Mais ou menos. 6 horas vai ser rapidinho. A gente chegou lá no hospital, no Albert, não foi? Albert Einstein. A gente chegou 10 horas da manhã, né? Pra Saulo organizar tudo, pra sair no horário. Aí a cirurgia começou que horas? Enfim, a cirurgia a gente usou uma tecnologia muito nova, que é o ARM. A gente consegue, durante a cirurgia, fazer uma tomografia. Porém, esse exame, ele aumenta um pouco a cirurgia, porque a gente precisa sair da sala, a gente precisa preparar o paciente, a gente precisa escanear antes. Então, durante toda a cirurgia, a gente consegue navegar com os instrumentos. Então, é uma tecnologia assim, sensacional. É uma tomografia 3D intraoperatória. Então, é algo assim, é o que tem de mais novo hoje, né, em termos de cirurgias, de artrodese, de segurança para o paciente. Porém, isso acrescenta um tempo a mais na cirurgia, então eu acho... Tá explicando muito, eu acho que você saiu lá meia-noite. 11h30. 11h30. Foram quase 12 horas. Ou seja, você já assustou a Joyce no primeiro momento, né? Já disse assim, meu Deus, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Porque acontece isso, né? Quando a gente tem o primeiro contato. Mas é interessante essa tua dúvida, porque são perfis de pacientes, assim, parecidos, mas a dermato, né, assim, trazendo agora um pouco do que a gente enxerga nessas duas especialidades, a dermato é uma estética mais, como é que eu posso dizer, Saulo? É uma estética mais, não tão profunda quanto a cirurgia plástica, né? Porque a cirurgia plástica você entra em muita coisa psicológica do paciente, né? Em muita coisa psiquiátrica às vezes, e hoje em dia, gente, o que a gente pega, né, de dificuldade com pacientes, assim, na dor crônica nem se fala, né, eu também faço dor, então é
é um perfil de paciente bem mais complicado. Mas essa tua escolha aí tá mais fácil, tá? Eu costumo falar, mas isso que você falou é super interessante. Eu costumo falar que o paciente que, por exemplo, o paciente que me procura, ele é diferente, ele tem uma dor, ele tem um propósito. O paciente que busca a estética, muitas vezes, por exemplo, a Joyce, eu acho perfeita, mas ela quer o nariz um pouco mais arrebitado. Então, se você pegar uma pessoa que já é muito bonita e ela quer ficar mais bonita, então É um desafio. é um desafio. Né? Então, mexe um pouco com essa parte psíquica. Muitas vezes é um complexo que apenas aquela pessoa tem. Para todas as outras pessoas, elas vão olhar e vão achar que está ótimo. Mas para a pessoa, então, mexe muito, né, com essa parte. Eu sempre falo isso para o pessoal que vem me perguntar, Joyce. Minha recomendação é assim, vai fazendo, vai estudando. Porque para passar em qualquer residência, você tem que saber as 5 matérias básicas, né? Que é cirurgia, GO, clínica médica, pediatria e preventiva. Então, às vezes o cara foca muito numa coisa, né? E aí você estuda muito aquilo e acaba deixando um pouquinho de lado, sei lá, pediatria. Mas a prova da residência tem que ter. E é bem legal você estar com a cabeça aberta. Tinha um colega meu que entrou, Manuel, não sei se você lembra dele. Manuel, ele ia fazer cirurgia cardíaca. Era neurocirurgia. Manuel, é outro Manuel, era o da minha turma. Manuel. Mas o Manuel, anestesista, ele ia fazer cirurgia cardíaca e acabou fazendo anestesia. Isso é muito importante. Eu entrei tendo certeza que eu ia fazer radiologia, porque meu pai já era radiologista, minha irmã. Poxa, eu nunca imaginei que na hora que eu pegasse o bisturi, que eu pegasse uma pinça, eu ia me apaixonar. Então, é o que o Thiago falou, né? Fica com a cabeça aberta até você ir pagando as cadeiras. E o principal é estudar. A prova vai ser igual para todos, né? O filigrama, né, que é o trabalho, é a monitoria, isso daí depois, né? Mas o básico é a pediatria, ginecologia. É um conselho que os meus professores, eles falam muito, batem muito nessa tecla, porque eles falam que percebe. Tem muitos estudantes que já entram falando: eu vou fazer anestesia, não gosto dessa matéria, é um negócio chato, não quero saber. Sim. E eles ficam batendo nisso. Gente, vocês têm que saber tudo, vocês têm que estar com essa cabeça aberta, porque vê muitos alunos nessa questão ainda hoje. Fala, eu quero essa especialidade e fecha os horizontes. Perfeito. Isso. Então tem que estar bem... Isso é algo que você bate muito na tecla no seu canal, eu vejo, porque é muito importante a gente que já passou dessa fase orientar quem está vindo atrás, né? E aí, voltando, né? Senão a gente vai entrar nas possibilidades da residência, mas eu quero puxar para a história do Dr. Saulo. Após ter essa experiência, né, que você fez fora lá de João Pessoa, na Paraíba, aqui em São Paulo, e aí você decidiu, não, quero fazer ortopedia. Como é que foi a sua escolha dos locais, né, das residências? Você pesquisou? Como é que foi? Isso é bem interessante e eu acho que na vida a gente tem que ter um objetivo e colocar aquele objetivo. Por mais alto que seja, coloca esse objetivo e faz o possível para você atingir esse objetivo. Então, o que aconteceu? Quando eu vim para São Paulo, minha irmã tinha feito residência em São Paulo, meu pai tinha feito residência no Rio. Então, eu falei, tem que fazer residência no São Paulo, Rio. Eu coloquei isso na cabeça. Quando eu comecei a fazer os estágios, que eu vim para São Paulo, eu realmente vi que os maiores congressos aconteciam aqui. Curso de ATLS, semanalmente tem aqui. Então, pós-graduação, poxa, imagina uma estrutura dessa. Dificilmente você encontra em outras cidades, a não ser São Paulo. Então, primeiro objetivo, quero fazer São Paulo. Segundo, a primeira vez que eu entrei no Einstein, eu me encantei. Então, não... Shopping, né? Era uma realidade muito distante para mim. Eu saí lá de João Pessoa, né? Nossa, não imaginava que dentro de um hospital poderia ter tantas possibilidades. Copenhague, Starbucks, enfim. Então, eu decidi que iria fazer a residência no Einstein. E no meu ano, foi o ano que abriu a residência. Existia um preconceito muito grande, você passou por isso, porque nós éramos a primeira turma. Sim. Então, eu fui a primeira turma de ortopedia. Eu fui a de anestesia. E a de anestesia. E então, já quebramos esse tabu, passei na prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e daí veio a subespecialidade. Também não tinha cirurgia de coluna ainda no Einstein, então eu comecei a fazer no servidor
no IANSP, né, no servidor estadual. E daí, quando eu comecei, o meu chefe me chamou para começar a residência no Einstein. Olha que foi incrível, assim. Primeira turma também. Primeira turma também. Então, hoje a gente já está na 6ª turma de coluna, reconhecida pela Sociedade Americana de Coluna. Então, é uma residência muito forte. Não, no Einstein. Eu fui o primeiro residente, depois veio o Yuri, veio o Bruno e assim sucessivamente. Terminei a residência de ortopedia e não tinha coluna no Einstein. Aí eu tive que começar no IANSP. E transferiu para o Einstein? Não, aí transferi, eu abri a residência. Aí eu parei a residência no IANSP e fui para o Einstein abrir a residência. Começar uma residência. Agora imagina o desafio na minha época, meu pai falando, não, vai para um lugar que já está consolidado. Mas lembra do objetivo que eu falei no início? Uhum. Você tem que ter um objetivo grande. Então eu sempre pensei, um dia eu vou ser plantonista aqui. Um dia eu vou conseguir trabalhar aqui. Foquei e quando surgiu a oportunidade de abrir residência, eu não pensei 2 vezes. Por mais que as outras pessoas falassem, não, mas vai ser uma residência nova, pode ser que não dê certo. Eu acreditava muito. Eu falei, não tem como, um hospital desse tamanho não dá certo. Fiz a residência de coluna, comecei a trabalhar na segunda opinião, comecei a atender e cuidar, comecei a atender no Vila Santa Catarina, que a gente fez um projeto muito grande de tumor de coluna, virei plantonista do Einstein, então assim, fiquei longos 5 anos lá, trabalhando. Você está contando aqui em 5 minutos, né? Isso, mas isso foi uma história longa. Existe também essa questão aí de você ter paciência para ganhar o seu espaço, isso. Né? Então foram longos, bons anos de muito trabalho, óbvio, muita resiliência. Hoje essa palavra nunca fez tanto sentido na minha vida, resiliência. Olhando para trás, é o que você falou, eu contei em 5 minutos uma história de 5 anos, mas foi muita resiliência, muitos altos e baixos, mas no final deu certo. Hoje eu tenho meu consultório, opero no Einstein, opero no Vila Nova Star, toda a rede DO, nos principais hospitais de São Paulo e graças a Deus deu certo. Muito feliz. O Saulo é meu conterrâneo, né? Então eu fico feliz demais com o seu sucesso. E falar, às vezes, por exemplo, a Joyce pode olhar, né, e falar assim, caramba, é muito longe, né? E às vezes a gente compara a página do nosso livro com a página 300 do quem está do nosso lado. E é assim, cada um tem a sua história e também a gente tem que ter essa noção, né? Que existem momentos diferentes ali. Às vezes o cara está 10 anos na sua frente. E você vai ter 10 anos de evolução, né? O quanto você pode evoluir em 10 anos. E entrando na parte da residência da ortopedia, doutor Saulo, como é a residência de ortopedia? A gente sabe que é uma residência bem militarizada, né? Esse é um assunto bem delicado e todo mundo falou para mim, residência de ortopedia é muito difícil. Só cortando, ele fala que foi a fase mais difícil da... Foi puxado? Foi. Ele fala que tem um Saulo antes da residência e um Saulo depois. Porque... Quais as diferenças? Isso é verdade. A gente não tem muita noção. Todo mundo fala que é difícil, mas você não tem a real noção até começar. Quando você precisa chegar 4h30 da manhã e quando você sai mais após a meia-noite. Eu chegava em casa e eu pensava, peraí, eu posso dormir, eu posso comer, eu posso tomar banho. Então assim, você tem que escolher um ou outro. Ou você come, ou você dorme, ou você toma banho. Você escolheu o quê? Eu geralmente escolhia dormir. Eu vou ser bem sincero, né? Eu escolheria dormir também. E quando a gente tinha um pós-plantão, quando a gente tinha alguma folga, você tinha que estudar, porque é muito assunto. Então, assim, a residência é um outro mundo. Então, hoje, eu bato muito na tecla de que é necessário uma residência, é necessário uma pós-graduação. A gente sai muito cru da faculdade, porque na faculdade são 6 anos, porém a gente vê tudo, todas as matérias. E na residência que a gente vai realmente especializar. Então, esse assunto da residência é algo delicado, mas que realmente molda o profissional. Então, foi uma fase difícil, mas hoje, como eu olhando para trás, foi necessário. Foi necessário acordar cedo, foi necessário sair tarde, foi necessário aprender a ter responsabilidade com o paciente. É uma outra vida que você está cuidando, que você está aprendendo a cuidar. Então, a residência, apesar de difícil, foi essencial. Transforma a vida, né? Eu acho que a residência você imerge ali num universo e respira aquilo. Você vive aquilo, a sua vida é a residência. E isso é necessário. Eu acho que assim, a melhor forma de capacitar em relação a
tempo e resultado é a residência, porque você está morando no hospital, por isso que o nome é residência, né? Está residindo no hospital. Hoje é um pouco diferente. Às vezes eu falo com meu pai é médico, e a gente tem uma certa discussão, porque eu falo para ele que foi a pior época da minha vida, e ele fala que não. Só que na época dos nossos pais, eles tinham uma outra realidade. Eles não, por exemplo, hoje a gente não tem mais a residência dentro do hospital, então a gente precisa pagar um aluguel. Não tem mais a opção de você morar dentro do hospital. Na época do meu pai, ele poderia morar no hospital. Morar lá mesmo. E a bolsa da residência, ele pagava as despesas. Hoje, a bolsa de residência, a gente paga o aluguel. Então, a gente acaba tendo que procurar um outro meio. Muitas vezes, quem tem um privilégio, que os pais conseguem ajudar, eu tive o privilégio de meus pais darem uma ajuda e poder me dedicar mais à residência. Mas hoje eu acho mais difícil você fazer residência. Porque você não vai ter aquela garantia de morar no hospital, você vai ter que trabalhar por fora, quando dá, né, para pagar suas contas. Aqui em São Paulo o custo de vida é alto, né? Às vezes a bolsa da residência não consegue pagar o aluguel. Eu acho que isso é bem comum aqui em São Paulo. E se fosse para dizer assim, como é que era o Saulo antes e o Saulo depois da residência, né? Qual foi essa evolução tanto aí até que a Joyce falou aí? Então, eu costumava... eu não fiz exército, mas as pessoas falavam que o exército também tem muita hierarquia. Na residência, a gente aprende hierarquia. Então, antes de você falar com o seu chefe, você tem que falar com o seu R2, o seu R2 tem que falar com o seu R3, o R3 fala com o R4, até chegar no chefe. Sim. Então, a gente aprende muito sobre hierarquia, aprende muito a respeitar os outros, aprende muito sobre cuidar do paciente, aquele cuidado do paciente, porque não é um plantão que você passa para o colega, no outro dia é você que vai ver o paciente tiver alguma complicação, você vai cuidar dessa complicação. Então eu acho muito válido a residência e essencial, falaria isso. Aí tem um outro lado, né? Existem pessoas que acham exagerado, né? Existem pessoas que acham que é demais. Na minha opinião, não existe modelo perfeito, não existe utopia, sempre tem as vantagens e as desvantagens. O mais importante, no meu ver, é você saber o desafio que você vai entrar. Porque às vezes a pessoa acha que isso é muito exagerado e que não gosta de militarismo, gosta de coisas mais suaves, né, mais tranquilas. Então saiba que aquele lugar que você está indo é uma residência mais puxada, então já sabe que não é para você. Se você quer uma residência mais tranquila, você tem que buscar isso daí. E tem gente que não se adapta com residência, porque ele não aceita algumas coisas, né? Não aceita, sei lá, vai levar um exame. Não, eu sou médico, não vou levar o exame. Na minha opinião, faz parte. Você tem que aprender a pegar o exame, levar para o laboratório. Você vai entender o fluxo, vai conhecer as pessoas, vai entender que o exame tem que ser rápido, senão o sangue pode coagular, pode liberar potássio, vai interferir no resultado do exame. Eu ainda sou muito a favor dessa imersão, né, na residência. E isso que você falou é muito importante. No início, parece que nada faz sentido. Poxa, mas por que eu vou levar o exame se eu tenho um técnico, né? Não desmerecendo um técnico, pelo contrário, eles são super importantes, todos os profissionais, mas para que você entenda o processo, para que você entenda a importância daquele exame chegar para que você entenda todo o processo, para depois, quando você estiver na prática, o que der errado, você sabe. Então, por que eu tenho que ir lá fazer a radiografia? Por que eu não posso apenas prescrever e eu tenho que ir lá? Para você aprender qual que é a incidência, para quando você estiver trabalhando que não vier a incidência adequada, eu saiba. Mas na época que eu estava fazendo residência, eu falava, nossa, mas eu não sou eu que faço raio-x, eu sou o médico. Mas você tem que aprender a fazer a radiografia para depois você poder cobrar. Só que na época que você está no R1, parece que não faz sentido, Thiago. Cara, você fala, não é possível. Eu sou médico, né? Eu sou médico. Exato. Como que alguém está me dando ordem? Né? O funcionário mais antigo está me dando... Mas é para você entender o processo. Por que aquela radiografia tem que ser com tal rotação, com tal angulação? E como que eu posso saber se o paciente sente dor se eu pedir essa rotação, se eu não fizer? É completamente diferente. Você tem que estar na sala vendo. Você tem que saber. Então, hoje eu vejo a importância do que eu passei. Mas na época eu era revoltado. Essa é a palavra. Eu queria desistir. Todos os dias eu acordava, vou desistir. Pois é, eu ia perguntar isso. Você pensou em desistir? Teve algum fato assim que você falou, é hoje? Hoje eu vou passar no RH, vou passar na comissão da residência. Eu acho que o
R1, eu acho que os 365 dias do ano, eu acordava e falava, hoje eu vou desistir. Nossa. Por que eu não fiz radiologia? É sempre esse questionamento. Por que eu não fiz uma residência mais tranquila? Porque todo mundo falou que era... Escolhi dermato, Todo mundo falou que era difícil, mesmo assim eu escolhi. E realmente, durante um ano eu pensava em desistir. Mas eu falava, mais um dia. Hoje. Mas de repente, Tiago, as coisas vão encaixando. Naquele dia que você pensa em desistir, você consegue fazer uma redução. Você às vezes pega uma criança com uma fratura de antebraço, você reduz, a criança sai feliz da vida. Chegou chorando, sai feliz com um braço bom. Então, isso dava o ânimo de você ir no dia seguinte. Então, essas pequenas conquistas que você vai evoluindo. O primeiro dia você apenas lava a perna, por exemplo. No segundo dia, eles já deixam você suturar. No outro dia, eles já deixam você passar o bisturi. Então, essas pequenas conquistas é o que faz que você não desista. E quando eu fazia residência de anestesia, né? Gente, eu tinha tanta pena dos pobres da ortopedia. Por quê? Porque eu fiz lá no IANSP. Uhum. E assim, a gente lá no IANSP era assim, era de 7 às 19, não passava um segundo a mais e nem um segundo a menos. Anestesia? Sim, porque a gente já tinha esse novo... Agora tem umas leis aí que tem que cumprir, enfim... Olha, eu sei que às vezes meu chefe me liberava 17 horas, 18, e aí eu ia embora, por exemplo, eu estava lá anestesiando uma coluna, alguma coisa da ortopedia, aí eu chegava no outro dia, os pobres tudo virado, tudo sem dormir a noite inteira, naquele plantão, e quando eu dava plantão noturno, era eles lá. Vamos botar um paciente, não sei o que, é urgência. Urgência de quê? Não tem nada de urgência. Eles queriam botar os eletivos da noite para eles aprenderem, porque era o único tempo que eles têm para aprender, né? Era isso que eu ia falar. Esse assunto é interessante. Eles falam assim, ó, o seu horário realmente é até às 19, você pode ir. Mas se você tiver interesse, eu ficaria. Nossa, essa frase batava. Mas essa Se você tiver interesse, você pode ficar mais um pouco. Eu deixo você fazer essa cirurgia. Não tinha jeito. Sempre... Aí eles chegavam, os residentes, chegavam lá pra gente, que era a gente residente de anestesia que tocava, meio que tocava tudo. Aí eu já R3 na época, aí eles diziam assim... Não, doutora, os R1, né, que queria operar. Não, doutora, pelo amor de Deus, doutora, uma vezinha, doutora, eu sei que é eletivo, mas me ajuda, por favor. Aí ficava lá chorando. Aí eu disse, meu Deus do céu, não vou fazer essa cirurgia meia-noite, não tem quem faça. Não, por favor, amanhã eu trago uma caixa de chocolate, por favor, por favor. Eu disse, não, você não vai me... Não. Era um negócio assim bem... Eles são bem intensos. Mas, nossa... Relembrando isso, realmente passa um filme na sua cabeça. Quantas vezes não valeu a pena eu ter ficado? Porque foi naquele dia que ele deixou eu fazer uma infiltração em uma coluna. Com certeza, o chefe que vê o residente, o cara ficou, bicho, eu vou ajudar. Aí ele deixa você fazer. Quando eu via um residente R- meu, quando eu era chefe lá, quando eu via que o cara estava interessado, você fica muito feliz, você reconhece. Isso aí com certeza. Isso é importante.